Olá a todos! Como é bom estar com vocês, como é bom pensar que eu estou aqui do outro lado do nosso mundo, porque quando eu estou aqui, na verdade, quem está do outro lado do mundo são vocês, aí no Brasil, mas que bom poder falar aqui direto de Pequim. Eu tinha essa missão, antes de sair da China e voltar para o Brasil, poder falar um pouquinho com vocês e convidando alguém que é muito especial na minha história, na minha vida, porque quando a gente fala de sementes, é impossível não saber de quem nós estamos falando. Antes de introduzir meu convidado, minha convidada especial, uma união de seres que representam os seres cósmicos, que representam os sonhos que nós temos, vou falar por um pequeno tempo sobre essa transição de ano. Eu escutei, muito recente, que 1º de ano era só uma data. Sabe por que eu acho que não é só uma data? Porque toda vez que a gente tem a oportunidade de fazer um corte, algo muda dentro de nós. Nós fazemos novos propósitos, novas ideias, fazemos novas apostas, novas promessas e buscamos novos caminhos. Acredito também que não só essa virada do ano representa esse corte, o que ajuda no psique nosso, também representa que nós podemos ter cortes particulares. Necessariamente não é o cosmos, o planeta, o país, ou até a minha família. Sou sobre eu. Essa transição, esse momento, fala sobre cada um de nós. Então, o canal Medium Talks faz o seu novo propósito para 2024. Eu passo também a entrevistar homens em alguns momentos especiais nas nossas lives. Então, agora eu estou muito feliz, porque tínhamos, conjunto com o Eduardo Henschel, todo o projeto com mulheres, e agora também o projeto com homens. Hoje eu starto esse projeto, e no dia da primeira quarta-feira de fevereiro, agora de 2024, já tenho 2 convidados especialíssimos com a gente, Marcos Manaco e o Cigano Teles, para a gente poder conhecer tudo o que existe nesse mundo. E agora, sem me enrolar demais, quero apresentar para vocês o porta-voz do Comando Astar. Neva, seja muito bem-vinda ao Medium Talks. Eu que agradeço, queridos. O Edu falou para mim, eu acho que um pouco antes de eu ir novamente lá com o pessoal lá do Paranormal, falou de vocês. Vai ser um prazer ir lá com ela, né, com as meninas, com toda essa estrutura que você tem aí, com essa força do sagrado feminino, né, que você sustenta, que você carrega, e eu, nessa figura física masculina, ser um dos primeiros, ou o primeiro, a estar sendo entrevistado por você. Que honra! Gratidão pela oportunidade. Quando você falou que já acompanhava o Sementes já há bastante tempo, eu fico muito feliz também. Pois é, eu comentei antes, pessoal, com a Neva, que 10 anos atrás, e porque eu tenho tudo registrado em cadernos, na casa de oração, então é um presente também especial para vocês. A nossa equipe de médiuns da época, Lélia do céu, vou ficar assim, alô? Perdão, gente, é só um pequeno problema que eu estou te ouvindo bem, Su. Não, apareceu que ele vai derrubar pela energia de novo, e eu, por algum motivo, ele não quer pegar aqui. Deixa eu entender o que aconteceu. Respira, mulher. Respira, vai dar certo. Aí, ó. Aqui. Não, ele não está carregando o computador. E se isso acontecer, eu derrubo. Então, eu sei que todo mundo está aí ao vivo comigo, está tranquilo, vai segurar as pontas, porque é uma mesa que eu tenho aqui no hotel. Não, tá ligado tudo. Derruba tudo. Espera lá, gente, tranquilo. Esperamos. Nossa, não posso deixar cair, mas eu não sei o que está acontecendo neste momento aqui, e vai se derrubar, gente. Eu volto no mesmo segundo. Estava carregando até agora, realmente eu estava preparada para algo. Não está mais folgadinho na tomada aí, Su? Não. Eu estava até puxando ela, obrigado, né? Eu estou puxando de um lado para o outro, tentando ver o que eu posso fazer, porque aqui os adaptadores são muito diferentes, né? Então eu estou virada em adaptador aqui para poder não derrubar. E
Não consigo ver porque ele não está querendo pegar. Espera lá. Coloca esta aqui em cima. Espera lá, acho que... Ih, sumiu. Espera lá. Vou voltar aqui. Achamos uma solução de emergência aqui. Viva! Nada como ter uma equipe para me salvar, gente. Ufa! Obrigado pelos segundos de todos vocês. Agora não cai mais. A gente conseguiu uma extensão de emergência. Pronto, funcionando. Estava falando que é um presente para o pessoal da Casa de Oração, todos os nossos médiuns, 36 anos de trabalho no nosso Centro Universalista, e 10 anos atrás alguém me apresentou o Semente das Estrelas. E eu lembro bem, claro, e ele falou assim, você não tem ideia do que existe naquela época, 10 anos atrás. Eu quero que você possa, eu vou pedir sobre as previsões energéticas, mas se você fala um pouquinho do Comando Astar, porque 10 anos atrás era muito difícil ter quem falasse de Comando Astar e que falasse desses seres cósmicos ou multidimensionais. Fala um pouquinho disso para nós, Neva, e fica aí, então, minha homenagem à Casa de Oração com a Neva do Semente das Estrelas. Antes de começar também, um beijo para todo mundo, né, da Casa de Orações. Um aperto bem grande em vocês aí, tá? Gente, quando eu comecei essa jornada, né, há 12 anos atrás, que esse ano, né, ali em outubro vai fazer 13 anos, né, estava começando os movimentos de muitos trabalhadores da luz ali para sustentar uma determinada energia. Eu comecei em 2011, né? A gente tem o grande portal, né? Um grande impulso que a gente teve ali em 2012, né? Quando muitas forças estelares começaram a se aproximar da Terra e contatar, né, várias pessoas ou as sementes estelares que despertariam nessa faixa de tempo entre 2011, 2012 e 2013 para esse trabalho que nós aqui estamos fazendo agora, né? Então, naquela época, falar do Comando Astar, né, era algo ainda, né, não muito assim, comum. Já sabia, né, o que era o Comando Astar, etc., mas não como hoje, né? Não como hoje. Então, quando os primeiros contatos do Astar comigo ali, né, em 2010, eu acho, 2009, quando começou a se aproximar ali, né, e junto com o Salusa de Sirius, a falar que eu iria começar um trabalho espiritual para ajudar no despertar de sementes estelares que estavam adormecidas na Terra, para dar continuidade a um grande trabalho cósmico, né, que, digamos, que fora iniciado ali na época da Atlântida, na época da Lemúria, aí, né, que eu fiquei, oi? E você vai para o sul do país, você vai começar essa missão sua, o quê? Né? Como qualquer ser humano, eu duvidei ali, desacreditei, né, porque não é possível, até que todas as sincronicidades, né, e todas as provas fossem sendo mostradas ali, né, para mim, e acabou que você me cresceu tanto, né, que até hoje eu olho para tudo isso, né, e eu ainda não consigo, é como se não tivesse caído a ficha ainda, né, do tamanho da responsabilidade, e é uma das coisas que eu bato muito na tecla com a minha equipe aqui, e da seriedade que a gente tem que ter com esse trabalho, porque são mais de 100 países que acessam o site por dia, né? É muita gente do mundo inteiro. Já teve situação da gente ter pico de acesso num dia de 2 milhões de pessoas num dia no site, 3 milhões de pessoas num dia, é muita gente, né? E o que a gente fala para as pessoas, o compromisso que a gente tem, que o Comando Astar me pediu, né, de ser verdade, justiça, seriedade, é um compromisso que faz com que eu também, como uma porta-voz, uma representante dessa força na Terra, tenha que estar me cobrando, no bom sentido, né, me policiando diariamente para que eu possa continuar sendo essa porta-voz de uma forma cristalina, cada vez mais cristalina e séria, né? Porque trabalhar com espiritualidade é outra coisa que eu bato muito na tecla. Não é brincadeira.
É coisa séria. Neva, aí me diz uma coisa, como é que nós estamos como sementes? Como que você vê esse teu movimento desses 12 para 13 anos e pensando que nós estamos adormecidos como sementes e podemos estar ou não dispersos, mas como é que você vê essa transição, esse último tempo agora nosso? Houve um grande despertar, viu? São duas linhas de tempo, de 2012 para trás, 2012 para frente. São duas coisas completamente diferentes, né? Energeticamente diferentes. Nós conseguimos, através do nosso campo vibratório, né? Através desse grande despertar em massa, anular uma linha de tempo de Terceira Guerra Mundial, né? Que teria uma Terceira Guerra Mundial, mas isso não vai mais acontecer, né? Então a gente conseguiu virar essa chave, né? Mudar essa linha de tempo. Então é uma grande conquista já, né? Claro, cada um tá ali no seu passo, né? Cada um tá ali ainda com suas dores, com suas questões, com seus problemas, mas muito mais despertos do que 12 anos atrás, 13 anos atrás, né? Com um nível de consciência diferente, no mínimo, diferente. Isso é bom de escutar, isso é bom demais de escutar, e sabe que eu acho bonito, Neva? A gente que trabalha com a espiritualidade, com essa turma que está aí vindo de todos os mundos para ajudar o planeta Terra, ajudar a humanidade, na verdade. O planeta está bem, a humanidade que precisa de ajuda. Mas em todos os pontos do planeta, a gente escuta exatamente a mesma resposta. E eu lembrei de algo que Mestre Porteiro, um dos mestres que me criou nessa vida, ele falava isso há uns 40 anos atrás, ele dizia assim: se você crescer 1 milímetro na consciência, você terá mudado o interior da semente. Olha agora, 40 anos depois, é que eu entendo a frase dele com profundidade através do seu trabalho. Uhum. Uma semente que move 1 milímetro, ela brota. Uhum. Isso é lindo demais de escutar. Você também faz o trabalho da gente saber a origem estelar dos seres, não é assim? Sim. Né? A gente consegue saber? Assim, quando eu comecei com o trabalho Sementes das Estrelas, né, há 12 anos, eu não imaginei que fosse crescer como cresceu. Então, ali, inicialmente, qual era o meu trabalho? Eu tanto recebia mensagens deles e compartilhava essas mensagens para todo mundo, né? Como também tinha outras fontes, outros canalizadores de extrema confiança que enviavam suas mensagens para mim e eu publicava elas no site. Como fazia uma palestra aqui e ali, né, no YouTube. Mas aí, com o decorrer dos anos, uma das coisas que os mentores sempre me falam é que eu fui ganhando uma certa confiança da espiritualidade e eles foram me liberando algumas ferramentas, algumas tecnologias para que eu pudesse trazer para a superfície. Né? Então, em síntese, eu já trouxe mais de 60 ferramentas técnicas, né? Meios de melhorar-se, né? Melhorar a tua fisicalidade, o teu mental, o teu emocional, o teu espiritual, sendo mais de 60 ferramentas, mais de 40 delas são totalmente gratuitas, é só a pessoa acessar o site, está lá disponível para qualquer pessoa, e 20 delas são pagas, né, para manter essa estrutura material girando. Dentre essas todas pagas, existe uma que eu comecei a trazer, eu acho que por ali 2015, 2016, né, que eu chamo de tríade sagrada, né? Primeiro é um símbolo que eu canalizo, eu rabisco esse símbolo ali, aí tem o meu design que ele faz a arte ali computadorizada. Esse símbolo representa a tua energia espiritual. Quando você recebe esse símbolo, recebe essa consagração, o seu plexo solar, ele dá uma leve dilatada, né? Depois vem essa segunda consagração que eu recebi um tempo depois da permissão para trazer, que é o nome Avatar Cosmobiografia, que o que é isso? É onde eu trago o teu nome estelar, a tua origem estelar, da onde que você veio, por que você está aqui, quais são as tuas vidas mais relevantes, quantas vidas você já teve na Terra, como é que você se parece do outro lado, qual comando você pertence. Aí eu trouxe essa segunda, né? Que é um complemento da primeira. E por fim, recentemente eu trouxe a terceira consagração dessa tríade de forças,
chamada emissão missionária, que é como se fosse um decreto, uma oração personalizada que rompe o véu, os véus dimensionais, e fazem você ser ouvido mais rapidamente do outro lado. Em resumo, essas 3 consagrações, elas dilatam o teu plexo solar de uma forma que você consegue manipular a energia com muito mais precisão. Né? Essa é uma das ferramentas que hoje mais eu faço, são acho que mais de 10 mil, somando tudo, símbolo, cosmo, missão, acho que mais de 10 mil eu já fiz, assim, né? Desde 2016 para cá. É uma das formas de abrir o canal para a herança cósmica. Um dos, né? Um dos. Mas eu ia comentar isso. A beleza disso é que não vira só eu querer saber por uma curiosidade. É que quando move qualquer passo em direção a isso e dilata o plexo, você passa realmente a mudar a tua própria consciência. Então, é um atendimento, é uma terapia. Uma terapia inclusive, eu dei uma resposta uma vez para uma internauta em uma live que eu não lembro direito. Ela perguntou, mas Neva, isso não vai só despertar a curiosidade? Uma boa pergunta. E aí me deu para explanar sobre. Falei, olha, o simples fato de você saber a tua origem estelar, isso já abre um canal para trazer uma força para uma nova consciência, né? E o fato de você ter a oportunidade, de alguma forma, de ter acesso a isso, isso também precisa ser visto como um empurrão dos teus mentores em direção ao teu verdadeiro caminho, né? A você se encontrar com você mesmo. Então, a chance de você despertar e ter um aumento da tua consciência é muito maior do que você se perder em vaidade. Isso também é bonito. Sabe, Neva, tenho visto hoje alguns, ainda bem que eu vou falar que alguns, porque também não é todo mundo não, mas tem uns pontos aí na nossa internet que fala da espiritualidade e que fala dessa forma negativa. Tudo é ego, tudo você vai se perder, tudo está errado, o mundo cresceu errado, foi feito errado. Quando você faz só essa vírgula e diz a chance de ser bom é maior do que da própria vaidade, você responde também para Saturno e fala assim, tá bom, pode ter tido muita coisa errada no passado, mas tem muita coisa certa. Tem muita coisa boa na nossa história. Muito mais coisas boas na Terra do que ruins. O problema é o foco, né? Eu costumo sempre fazer aquela brincadeira, mais ou menos assim, ó. Vou mostrar para todo mundo aqui. O que as pessoas estão vendo aqui? O que se vê aqui? A maioria das pessoas, né? A maioria das pessoas vai falar que tem um ponto preto no meio, né? Um ponto preto. O ponto preto significaria o quê? A negatividade. E todo esse branco em volta é a positividade. Mas assim que você bate o olho nessa folha, você já vai direto para o ponto preto, você já foca no ponto preto. Então, infelizmente, ainda a maioria das pessoas está muito acostumada ao negativo, a focar no negativo e não ver toda a beleza que está em volta. Né? O fato de você estar vivo já é algo grandioso. O fato de você estar na Terra, hoje, encarnado, em um planeta, né, que existe uma quantidade de gases tóxicos absurdo, uma energia muito densa ainda, e você tá aqui, cara, você tá inteiro, você é uma flor de lótus no meio de um lodo. Isso é grande, isso é um milagre. Né? Então, vamos olhar um pouco para esse lado positivo do simples fato de você estar encarnado aqui, coisa que muita gente gostaria de ter, porque se a maioria das pessoas soubessem que existem 14, 15 espíritos para cada encarnado, esperando na fila para encarnar, né? Essa história a gente já ouviu muito. Já. E sabendo que a oportunidade é estar encarnado aqui, a grande oportunidade é aqui. O pessoal da fila está desesperado para pegar teu lugar. Sim. Isso faz a vida aqui ser uma dádiva. Que lindo! Você, olha só, de novo, você tem dado respostas lindas em menos de 20 minutos. Uma foi, você acabou de falar, mantém o foco, e agora você mudou, você falou assim, ó, desfoca do pontinho preto. Isso é maravilhoso, ó, desfoca do pontinho preto, automaticamente a mente vai... Olha para o melhor. Né? Olha para o melhor. Quando você acordar pela manhã, abre o olho, respira
e faz uma pergunta básica e simples, né? Senhor, forças espirituais, o que eu posso fazer hoje para ajudar em todo esse processo? Deixa a espiritualidade te guiar durante aquele dia. E acredita que todas as situações que ocorrerem ao longo do dia, né? Todas as vicissitudes, os problemas, tudo. Isso é para te empurrar, para você amadurecer, para você crescer como ser. Você está na maior escola da galáxia, né? Aproveita, meu filho. Que ótimo! Isso é maravilhoso de escutar. E o que você pode ajudar a gente pensando em previsões energéticas agora para 2024? Que pontos a gente tem que prestar mais atenção, Neva? Recentemente eu recebi a mensagem do Astar, né? Depois convido até o pessoal para dar uma olhada lá no canal do Semis no YouTube. Foi uma live ao vivo onde ele deu a mensagem de final de ano, né? Eu assisti. E ele trouxe os potenciais, né, para esse ano de 2024 que a gente acabou de entrar, né? É um ano onde os 3 primeiros chakras nossos, né, o básico, o sexual, o esplênico e o solar, vão ser muito mexidos, né? Onde a gente vai ser muito chamado para as nossas responsabilidades, tanto materiais como espirituais, né? Isso de um modo geral, porque a Terra está passando por um processo que a maioria de nós já sabe, um processo também de cura, assim como nós, né? Estamos passando por esse processo de cura, de calibração do nosso DNA, de calibração da nossa estrutura física. A Terra também está passando, né? E 2024, 2025, 2026, 2027 são anos onde nós, como missionários, vamos ser muito exigidos em conduta de amor, né? Em conduta de seriedade, em conduta de compaixão, e não apenas em direção ao outro, mas a você mesmo, né? Começar também a olhar e ter um pouco de carinho e caridade com você mesmo, né? Porque no decorrer dessa jornada nossa, muitas pessoas desse meio espiritual, eu respeito, mas aprendem que para você evoluir, você tem que fazer a caridade, né? Ajudar o outro, ajudar o outro, ajudar o outro. Mas a gente não pode esquecer de uma máxima que também Jesus disse, que é ama ao outro como a ti mesmo. Ou seja, como é que você vai ajudar o outro se você não se ajudar primeiro, né? Então, a gente vai ser chamado nesses próximos anos a ter um olhar mais carinhoso por nós, né? Não é uma apologia ao egoísmo, não. É um chamado para que você se cuide como ser, para que você tenha amor por você mesmo também, porque também isso se liga com a máxima de Jesus, que é um cego não pode guiar outro, né? Um doente não pode cuidar de outro. Então, é um chamado para a gente se curar, para a gente se cuidar, para a gente fazer a tal da reforma íntima, para que a gente possa ser mais efetivo. E uma das coisas que os mentores estão passando agora é que, especialmente dentro do seu lar, né, do seu ambiente pessoal, ali, familiar, e do seu ambiente de trabalho, é onde estão os principais desafios, né? É onde está a chance e a oportunidade para que você possa, através do teu exemplo, ajudá-los. Mas não é tentando empurrar alguma verdade goela abaixo deles, né? Você tem que acreditar no Astar porque tem que acreditar? Não. Né? É através de uma conduta. Né? Então, em resumo, o que está sendo pedido e a previsão, né, para os próximos meses, para os próximos anos, é um autocuidado maior, um centramento maior, porque as forças estelares que estão sendo projetadas na Terra vão exigir isso, a própria Terra vai passar por esse processo, né, que a gente sabe de recalibração da sua estrutura física, e a gente precisa estar em equilíbrio. A gente precisa estar em harmonia, né? A gente precisa estar em paz, bem. Porque se acontece algum fenômeno espiritual,
a olho nu, você não pode ser um desequilibrado que sai gritando feito um doido para deixar as outras pessoas mais desequilibradas e mais agoniadas ainda. Você tem que estar centrado, meu filho. Meu Deus, eu tô vendo um monte de nave chegando, aí você é o primeiro a sair gritando feito doido. Não, ó. É um chamado a um centramento, né, Su? Isso é tão bonito. Agora me lembrou um outro mestre chamado Justino. Justino falava muito de igualdade, ele falava que a gente não tem a menor ideia do que é isso, que quando a gente entender mesmo, nós vamos olhar, não é nem o outro que eu não conheço, é o outro que eu conheço de forma diferente, de forma mais amorosa. Mas ele falava que a gente é muito criança barulhenta em jardim da infância. Uhum. A gente aguarda uma festa, quando chega a festa, a gente acaba com a festa porque não sabe aproveitar ela, né? Ele chamava a gente de barulhento. Você me lembrou bem a fala de Justino agora, ele fala, está na hora de vocês crescerem, vocês vão virar adolescente, mas dá esse passo. Sabe, Neva, também você falou na tua última live, que eu estou perdida no tempo, gente, que aqui eu estou no futuro, né? Aqui já é sexta-feira, quase 6 da manhã. Então, assim, tô perdida. Quinta aí. Não é quinta, não. Aqui já é sexta. Já é aqui sexta? Em Pequim é sexta-feira, 6 da manhã já. Você está 2 dias na frente, aqui ainda é quarta, mulher. Aqui é quinta. Desculpa, aqui é quinta. Ah, tá. Mas aqui já eu estou no futuro. Aqui é quinta, 6 da manhã. E o que eu ia falar? Eu ia falar que eu estou aqui no futuro e pensando isso, né? Como a gente às vezes está preso num ponto da nossa vida que a gente não observa que as pessoas ao lado, elas podem não estar erradas, apenas estão no ponto delas. Como eu agora, se perguntar assim para mim, qual é a tua realidade agora, Suzy? É quinta. Perguntar, Neva, qual a tua realidade? É quarta. A gente pode discutir o resto da vida. Eu estou na quinta, você está na quarta, e a gente está no mesmo mundo. Esse é o entendimento sobre os outros do planeta, né? E fora do planeta também. Então, você dá um recado divino sobre isso. Neva, quando a gente pensa no... eu ia falar da última live sua, que eu estava assistindo, para você repetir, que eu achei a resposta magnífica, a melhor resposta sobre... Até melhor do que o meu mestre Paulo do Brasil, te garanto, que é sobre os 3 dias de escuridão. O que é isso? Essa é uma pergunta que surge demais aqui. O que são os 3 dias de escuridão? A maioria das pessoas, né, tá aguardando isso de forma externa, né? Mas é mais dentro do que fora. Não que alguns fenômenos externos não venham ocorrer, porque vão, mas a essência disso é o teu interior, né? Vão ser 3 dias onde você vai ter que mergulhar numa escuridão sua para que você se entenda e integre amorosamente essa escuridão em você, né? Porque a maioria das pessoas tende a fugir da sombra, né? Tendem a negar a sombra, tendem a não aceitar a sombra, e aquela velha frase, né? O que mais tu resiste, persiste. Então, olhar para a sombra e acolher a sombra como parte de você de forma amorosa não vai tornar você sombra. Vai tornar você um seguidor, um representante legítimo da energia crística, né? Tão bem exemplificada, né? Tão bem vivida por nosso Senhor Jesus Cristo em sua passagem pela Terra, né? Que acolheu, que abraçou quem julgou ele, que abraçou quem botou ele na cruz. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem nada que estão fazendo, né? Tipo, abraçou tudo isso, né? Abraçou a sombra da humanidade, abraçou as próprias sombras dele no choro dele no Monte Getsemane, né? Quando Pai, afasta de mim esse cálice. Ele estava com medo, como qualquer ser humano, né? Passou por angústia, por sofrimentos, momentos de sombra, e ele, acolheu essa sombra. Então, nos próximos meses, anos, né? Dentro desse campo geral de transformação que a gente está passando, a gente vai ter que olhar para essa sombra nossa. Não tem como não. Você vai ser puxado para esses 3 dias de escuridão, que podem ser 3 dias, que podem ser 3 vezes 3, que podem ser 70 vezes 3. O momento, tá? Que quando a gente fala 3 dias de escuridão é metafórico, tá? Mas é um momento onde você vai ter que lidar e encarar as tuas próprias sombras,
sem mais demora, porque desde a Atlântida tem muita gente aí fugindo disso. A gente foge, né? A gente fala como humanidade. A verdade é que, às vezes, desviar desse assunto e pensar, não é comigo, é só uma forma de um lado, postergar e de outro, fugir da sua própria verdade. A gente foge muito da verdade, Neva. Como é que você vê a gente desse jeito? A gente foge muito de nós mesmos, né? Das nossas próprias sombras, porque, vê lá, quando você está sozinho, você consegue ficar sozinho sem mexer no celular? É verdade, é difícil. Por quê? Porque você quer se ocupar, você quer ocupar sua cabeça. Uhum. Você consegue ficar uns 10 minutos só em silêncio, só se prestando atenção na tua respiração? Né? É difícil. Então, são análises que a gente tem que fazer. Por quê? Porque a gente quer ocupar a cabeça. Né? A gente não quer aquele time de vou ficar quieto agora só prestando atenção em mim. A gente quer estar constantemente se anestesiando, né? E aí vai no anestésico. Aí quando você vê, passou 2 horas. E a gente se interte a própria rede social. Você às vezes diz, não vou entrar, mas quando começa a mexer, uma coisa puxa a outra, se você não cuidar, não falta desvio no caminho, né? Uhum. Sim. E outra coisa, esse ficar sem fazer nada, você ficar em silêncio ali, sem mexer no celular, sem fazer nada, não é necessariamente não fazer nada, você está fazendo algo. Você está se observando, você está se olhando. Você está procurando se entender e se conhecer. Aí você fecha o olho e você entra numa escuridão, né? Isso. Aí daqui a pouco essa escuridão não é mais tão assustadora como parecia ser. Daqui a pouco você não quer mais sair dessa escuridão, porque você encontrou um equilíbrio e uma paz ali dentro. Às vezes eu fecho o olho, fico em estado assim com o olho fechado, às vezes eu não quero abrir o olho, quero ficar só naquele estado ali. Num nada que preenche, né? Nada que preenche. Uhum. Né? Então, quanto mais a gente puder viver a vida, aproveitar os nossos momentos, experimentar isso aqui com amorosidade, né? Vai ser incrível. Né? Eu vejo muitos eventos acontecerem e, em vez das pessoas aproveitarem os eventos, elas estão, né? Elas se desviam de si mesma, né? Constantemente. E a ideia primária da tecnologia não é deixar as pessoas, óbvio, né? A ideia dos arturianos era colaborar, né? Aí acaba que tem virado uma distração muito grande de si mesmo. Mas isso vai passar, porque inevitavelmente essas 3 noites de escuro vai puxar o tapete. Eu ia falar sobre isso. A nossa criança barulhenta em Jardim da Infância, de novo. No início, o brinquedo é tão interessante que quer ficar o tempo inteiro. Daqui a um pouco ele se acomoda no canto e a gente pega ele na hora que tem que pegar. Então, eu também acho que faz parte da transição. Sim, em algum momento isso vai passar. Isso. E o que é a transição planetária para você, Neva? Então, o comando Ashtar, né, que é o grande responsável por essa fase de transição, né, que como o próprio nome, palavra já diz ali, transição, é uma saída de um estado vibratório para outro, né? É a saída de um certo nível de consciência para outro. Só que isso não pode ser feito de uma hora para outra, né? Por quê? Porque compaixão. Quantas pessoas existem na Terra hoje, né? Cada uma um universo, cada uma com um nível de consciência, né? Então, isso está acontecendo, né? Inicialmente ali de forma mais efetiva, digamos assim, desde a década de 80, né? Que esse processo começou ali. Década de 80, né? A convergência harmônica começou ali, e a coisa foi intensificando. A gente chegou em 2012, foi outro empurrão, né? Então, é uma mudança de frequência
que vai acontecendo inicialmente, né? Parece que não está acontecendo nada, né? Mas que está acontecendo. Isso inclui o início de encarnações em massa de seres muito evoluídos, né? Para quê? Para colaborarem com a vibração do planeta. Consequentemente, também isso inclui a saída da roda de encarnação de seres que não querem, né, mudar, não querem abraçar uma conduta moral de amor, né? Então é todo um trabalho de limpeza que está sendo feito, né, pelo Comando Astar. São as remoções de certas entidades de vibração muito negativa pelos próprios membros do Comando Astar, né? É a limpeza. Literalmente, a transição é uma limpeza da casa, né, para que a gente possa recomeçar esse novo ciclo, né? Que a gente está entrando num novo ciclo, né? É um novo momento, uma nova história, né? É um quinto ciclo sendo iniciado, né? E como os mentores falam, os outros ciclos, os outros 4 ciclos, foram, digamos que, acabados sem serem concluídos diretamente, né? Eles Certo. foram finalizados sem terem necessariamente chegado a um ápice luminoso. E o que o comando fala, o que os mentores falam, é que a gente está numa fase, num ciclo agora que a gente não vai mais acabar sem ter concluído. A gente vai concluir isso aqui de um jeito ou de outro. De um jeito ou de outro. Nossa, você tem me remetido agora a muitos momentos da minha história mediúnica. Há 30 anos atrás, 30 sim, de certeza que foi lá mais ou menos em 1993, 1994, quando eu me mudei para Balneário Camboriú, e eles falavam, a gente fazia essa pergunta, né, para os nossos mestres da época, era sobre como o mundo vai mudar, porque naquela época não tinha nada dessa tecnologia, então era só nós. E o bonito, gente, é que quem é dessa época sabe que não tinha Google, não tinha onde pesquisar, você ia na biblioteca tentar achar algum livro, então assim, era muito difícil esse mundo aí de 30, 40 anos, 50 anos atrás. E a gente fazia essa pergunta para esses mestres, falava assim, mas como o senhor está falando que vocês vão cuidar dessa transição que vai vir? Na época parecia uma coisa muito distante, o ano 2000, né? Mas, nossa, 2000, não sei se chego vivo no 2000, né? E quando eles falavam isso, uma das informações que eles mais passavam nessa época era: nós vamos ter que trocar a forma de reencarnação. Para de reencarnar a partir de um momento, ao desencarne, quem não quer evoluir, ele segue o caminho dele, a caminhada dele dentro da consciência dele, mas a gente passa a encher o planeta Terra de novos espíritos, não, velhos espíritos mais preparados. E aí a gente falava, nessa época também, Neva, a gente falava muito de que ia cair a natalidade, né? Tinha aquela ideia, a ideia 1970 e 80, de que os casais não queriam ter mais filhos, 5 filhos, 6 filhos, 9 filhos, então que a humanidade ia enxugar, que em vez de crescer ia reduzir. Só assim, ao contrário, vocês não têm ideia do boom que vocês vão ter depois que virar o milênio. E agora, né, olhando a realidade nossa, não só aconteceu isso, e você acabou de falar esse assunto, que é maravilhoso, é a introdução de espíritos que vêm para ajudar nesse processo o planeta Terra e a humanidade. E almas muito elevadas, né? Muitas crianças que estão nascendo agora, meu Deus, professoras nossas. Né? Velhos anciões em corpo pequeno. Sim, sim, e muitas delas vindo já com o canal acástico bem aberto, né? Sabendo da onde que vem, de que estrela vem, qual foi a última vida dela, já sabendo. Ah, mãe, você foi minha filha em tal outra vida. Já sabe muita coisa assim. Tem muitas crianças já assim. Sabe o que eu tenho visto, que eu acho bonito, que tem o meu netinho de 3 anos e os amiguinhos dele ao redor. Não que não tenha criança que não coma carne, gente. E isso não quer dizer que é ruim, é só para pontuar mesmo. Mas mais da metade, tanto ele como os amiguinhos, não come carne, mas é uma decisão com 1 ano e meio de idade. É uma consciência muito diferente, muito. Só fiz o disclaimer porque isso não quer dizer que a criança come carne e ela está evoluída, não é? Mas tá vindo aí uma turma de espírito para provocar todo o status quo da nossa vida. Tudo aquilo que a gente viveu, eles estão vindo para dizer, e quem disse que isso era certo? Eles vêm mudar mesmo o nosso padrão. Questionadores. Questionadores, né?
Porque não é resposta, né? Isso! Porque sim não é resposta. Você vai crescer, vai entender, também não serve mais, não. Passou o nosso tempo. Neva, aproveitando os minutos que a gente ainda tem, o que é o Comando Astar? O Comando Astar é um departamento, a gente pode trazer para a linguagem humana, né? É um departamento policial, né, na galáxia, que atua dentro de um comando maior chamado Federação Galáctica, que é como se fosse uma ONU galáctica, né? Mas nada comparado com a ONU da Terra, tá? Muito melhor. Então, o Comando Astar é o departamento policial, digamos assim, dentro da Federação Galáctica e recebeu de Jesus a responsabilidade de ajudar no processo de transição de forma muito direta e na limpeza planetária dessas forças mais negativas, né? Então, quem coordena, quem está à frente do Comando Astar a pedido de Jesus, né, que é o coordenador máximo de todo esse processo, é o Astacheran, né, que é um grande espírito, muitíssimo evoluído, encarnou na Terra, sua última encarnação na Terra foi como Osíris, lá no Antigo Egito, né, há 25 mil anos. É um ser de origem estelar de Alpha Centauri, e é um fragmento, um fractal daquele que a gente conhece também como Arcanjo Miguel, né? Então, o Astacheran é um raio de luz, né, do Arcanjo Miguel em uma dimensão mais baixa, e é o responsável por essa frente, né, de limpeza e organização galáctica, né? Porque ele que toma a frente das situações mais complicadas, né? Especialmente aquelas que envolvem energia nuclear, né? Então, ele que toma a frente ali. O Comando Astar também é responsável por anular, né, alguma possível investida ou tentativa de disparo de arma nuclear de nação contra nação. Isso não vai ser permitido de forma alguma. Tá? Nenhuma nação vai liberar um ogiva, um míssil nuclear para outra. Isso não vai acontecer, porque o comando vai interceptar sempre. Nós ultrapassamos isso, né, essa linha de tempo. Então, o Comando Astar são os guardiões, né, da ordem, né, e de todo esse processo de transição que a gente está passando. Eles que, digamos, gerenciam tudo isso para que ocorra da forma que tem que ocorrer. E nós, se a gente for olhar o nosso planeta, a nossa humanidade, sem eles a gente certamente já tinha feito besteira. Eu não acredito que os nossos comandantes hoje tenham condição emocional, uma inteligência emocional para não machucar o outro. Bom, tá aí, nós estamos com guerra em pleno 2023, né? Uhum. Mas sem esses comandos... Essas guerras aí, digamos que é a rapa do tacho das forças não positivas que não querem largar o osso na terra de jeito nenhum. Como é que vão? Tem que fazer. Vão. Pena que machuca muito inocente, mas vão. E machuca, porque esse tipo de energia da guerra, da dor, da não compaixão, ela machuca quem merece e quem não merece. Fala assim, mas tudo tem merecimento. Não, mas tem gente que mesmo que merecesse não precisava passar por isso desse jeito. A gente tem formas melhores de tomar consciência, né, Neva? Não precisa ser na guerra, né? Na dor. Sim. Mas faz parte, né? Tudo isso faz parte do processo, né? E como o próprio Mestre Jesus também falava, né? No final dos tempos, a gente ia passar por isso de uma forma muito mais, né? Quando a gente ia achar que a Terra não ia ter mais jeito, mas tem jeito. Ali que ela tem jeito. É ali que ela tem jeito. Então, o Comando Astar é um grande guardião da Terra, não só, né? Não só para essas questões humanas, como também protege por exemplo, o Comando Astar formou um cinturão de proteção em volta do sistema solar que vai além do cinturão de Kuiper. Quem não conhece sobre o cinturão de Kuiper, é um cinturão de asteroide que fica além, depois do último planeta do nosso sistema solar.
né? Então, o Comando Astar formou um cinturão de proteção, mais ou menos assim, ó. Como se esses pontinhos no meio aqui fosse o sistema solar. Então, todo esse círculo em volta é o cinturão de proteção do Comando Astar para que forças negativas de raças extraterrestres não positivas tenham acesso à Terra, né? Então, assim, ninguém mais entra que seja negativo na Terra, no sistema solar. E se tem alguma entidade ET não positiva ainda na Terra, escondida em alguma base subterrânea, também não sai, né? Então, a gente está num processo realmente de quarentena, né? Então, não entra a força negativa e o que está aqui não vai sair para tentar escapar da justiça que está sendo pouco a pouco preparada para que tudo se ajuste divinamente. Olha só que lindo. Você também, essa frase é sua, eu vou falar ela porque achei muito bonita para a gente comentar um pouquinho que você falou. Mais importante do que acreditar em mim, né? Você, Neva, falando, mais importante que acreditar em mim, gente, é jamais desacreditar de você mesmo. Você mesmo. Isso é fantástico, né? Porque esse processo ele vai depender do um. Ele não tem como chegar no todo sem partir de cada um de nós, certo? Sim. Todo mundo que chega aqui no Sementes, eu falo isso, né? Já vi muita gente chegar, já vi muita gente sair, já vi muita coisa nesses 12 anos. Mas eu sempre gosto de dizer, né? Eu prefiro que você saia daqui desacreditando de mim, de tudo, do que de você, né? Do seu próprio potencial, da sua... Neva, mentira isso, Neva, mentira aquilo, Sementes é uma farsa, parará. Tudo bem. Você tá acreditando em você? Você tá bem? Eu tô ótimo, então segue tua vida, meu filho. Né? Isso é tão bonito. Se todo mundo tomasse essa consciência, só essa, olha só a profundidade do que você fala. Se todo mundo tomasse só essa consciência, que a gente chama de a pior defesa que tem é o ataque, porque quando você, em vez de defender a sua ideia, ataca a ideia do outro, você continua nessa energia densa, negativa. Defende o seu. Defende o seu, segue teu caminho, mas segue em paz. Segue tua vida. Segue tua vida. É uma das coisas que eu ouço muito, né, dos dois. Faz tua parte. Outra frase que eu ouvi também teve uma época, lá no começo, né, dos Sementes, assim, que eu ficava muito chateada, porque falavam mal de mim, me julgavam, eu chorava. E meu pai falava com os mentores, eu não quero mais fazer, as pessoas não entendem, aquele drama, né? Até que um dia eu tomei um esporro de um preto velho, o pai João, Garuanda, que trabalha comigo, né? Falou, meu filho, tá chorando. Porque as pessoas, meu pai, bababá. Que tem? Jesus foi para a cruz, você nem foi, você tá na frente de um computador, né? Arruma, arregaça suas mangas e vai trabalhar. Meu pai, é porque eu tô falando a verdade, as pessoas precisam saber que é verdade. Mas a verdade não precisa de defensor, por si só ela já é. Pronto, nunca mais eu esqueci isso. Engole o choro, Neva. A verdade não precisa de defensor, por si só ela já é. Essa frase é incrível, né? Ela ajuda a trabalhar, né? Você é uma farsa, você é uma mentira. Tá bom. Vai, meu filho, vai ver a sua vida. Você sabe que é incrível isso. Eu tive uma fase dura. Quem tem centro espírita há 36 anos, alguma coisa desse sentido já passou e não foi pouca. Mas um dos piores momentos meus foi quando a gente criou com uma congregação de amigos, construiu lá o centro, e a casa de oração funciona maravilhosamente bem, sob a gestão da diretoria atual e dos médiuns que tocam a casa. Eu até nem estou quase em Balneário Camboriú, então realmente está em boas mãos. Mas lá no passado, quando a gente concebeu, construiu a casa e tudo, um dos piores momentos meu não foi nem desacreditar e falar que é tudo mentira, que eu nunca tive mestre, que é a minha cabeça que criava tudo. Então, a gente ia para casa também e pensava, nossa, eu acabei de receber uma ferramenta nova, um método novo de fazer, mudei tudo, e será que é eu? Você acaba entrando nesse teu choro aí, eu acho que eu fiz parte desse rio de lágrimas aí. E aí, mas a parte mais dolorida disso tudo foi quando me destituíram do meu próprio centro. Foi quando entraram lá dentro e falaram, não, mas você não serve para tocar isso aqui. Eu disse, não, junto com o mestre, a gente estabeleceu isso aqui. Não, mas o mestre fica, você vai. Eu disse, não estou entendendo. E aí foi a mesma coisa. Não tive a felicidade de ter sido um preto velho, foi pior.
foi o mestre Justino, que é muito brabo. Eles são de Andrômeda, mas são muito brabo, mas muito. Não tem tempo para chororô, não. Ele fala, ok, vai ficar aqui molhando meu ombro? Não tenho tempo para lavar minha túnica, porque você está molhando ele, não. E aí, ou aguenta as suas lágrimas, engole ela, ou não chora, né? Era 2 opções só que ele dava. Ou não chorar, aguentar as suas lágrimas. Quer chorar? Então elas são tuas, colhe elas. E isso também me fez ver assim, eu tenho que acreditar no que eu recebo, porque qual é o fiel da balança, Neva, para a gente que trabalha com esse mundo espiritual, com esse mundo dos seres? É só ver que não faz mal para ninguém. Se não faz mal para ninguém, já é muito positivo. E imagina, então, fazendo bem. Olha as suas 60 ferramentas, 40 gratuita. Isso é fenomenal, Neva. E tem gente ainda que fala mal, mas faz parte. Sabe que esses dias atrás, Jesus foi para a cruz. Aí eu lembro do que o Pai João falou. Jesus foi para a cruz e foi crucificado sendo o amor que ele é. Imagina nós, minha filha. Esses dias atrás, uma pessoa me escreveu e falou assim, quanto que é o seu atendimento? Eu falei normal, falei assim, trata lá com a equipe, e eles mandaram lá o que era. E a pessoa respondeu, não vou ser atendida contigo, você só pensa em dinheiro. Eu mandei para ele de volta, eu vou fazer assim, eu parei de contar nos 20 mil atendimentos. E na minha vida toda, eu cobrei por 78 atendimentos. Se isso te incomoda, vai na fila dos 20 mil de graça. Estou ali na casa de oração, toda semana por 36 anos, não sou eu, uma equipe de quase 30 médiuns que estão toda semana, e no total são 50 médiuns. Disse, meu amigo, eu não estou te convidando, disse, não faz isso. Tudo tem um jeito de ser e você se encaixa naquilo que te faz feliz, mas não me ataca. Mas olha, são aprendizados da vida, não é fácil não, Neva? Eu falo, tem uma raiz por detrás, né? Eu já contei essa história outras vezes. Teve um rapaz que eu postei alguma coisa sobre consultas comigo, né? Os atendimentos comigo, tudo, que os atendimentos comigo são pagos, né? Diferente das 40 ferramentas gratuitas. E aí eu postei, ele julgou lá, falou alguma coisa, aí eu fixei o comentário dele, acho que foi no YouTube na época. E eu falei, meu filho, sabe por que você tá assim, indignado? Porque diz respeito a dinheiro, porque você não pode, tava indignadíssimo, me xingando, pistola da vida. E aí eu abri o acástico dele na hora ali e falei, você tá assim, porque você traz um peso na tua consciência enorme, da época que você foi um soldado romano, lá nos tempos de Cristo, e Roma mandava cobrar 40 de imposto, você cobrava 80, dava 20 a Roma e embolsava 60. Você era corrupto da corrupção de Roma. Por isso que você fica com raiva quando se trata de dinheiro. A pessoa sumiu, nunca mais apareceu. Ou seja, tem um porquê ali. Você vai ver, alguém começa a reclamar muito. Mas é porque isso, porque é caro, porque não sei o quê. Eu costumo sempre falar assim, não diga que é caro, nunca diga, para tudo. Isso aqui vale para todos que estão aqui ouvindo. Não fala que uma coisa é cara. Mas eu queria... é muito... Não fala, não decreta isso para o universo. Fala que, no momento, o seu recurso está direcionado para outra coisa. Né? Fala que conselho lindo! Que recomendação! Que você não tem. Eu não tenho. Vocês erram muito, desculpa falar, vocês erram ao usar o eu, a força do eu. Quando você fala eu não tenho, o que você acha que o universo está ouvindo? Ok. Você não tem, tá bom, então fica aí sem nada mesmo, né? Continua. Eu estou na miséria. Vai continuar. Não faz isso. Presta atenção no teu poder, no poder da tua fala. Então não fala que você não tem, você quer muito um carro, você quer muito ter uma casa, você quer muito alguma coisa material e você não está podendo no momento. Não fala que você não tem. Não fala que é caro. Não fala isso. Fala que no momento os seus recursos estão direcionados para uma outra coisa. Ponto. E não julga a outra pessoa porque você não sabe o trabalho que ela teve, tudo que ela teve que estudar, né, para se formar. Tenho mais de 70 certificações. Para você chegar, eu olhar para você e eu saber, modéstia à parte, qual é a raiz do teu problema em 1 minuto. Então, é verdade. Respeita o outro. Para que você possa ter prosperidade, começa, né, você agradecendo pelo que você já tem e pelas oportunidades que você
recebe. Tem muita gente que chega para mim, Neva, queria muito uma sessão com você, mas no momento eu não posso pagar esse valor. Eu direciono para 1000 outras coisas. Não, então vai fazer isso aqui. Então faça isso aqui. Quantas pessoas já vieram fazer curso comigo, não podiam pagar o curso, eu dei o curso. Não Mas fica aí sem resposta, né, depende Neva? muito da pessoa, porque se a pessoa já chega com 7 pedras na mão, vai, leva tuas pedras embora e daqui você não vai levar nada. Nossa, que fantástico, Neva. Tudo que você falou cala na alma da gente e faz um bem danado. Tenho certeza que você soma demais no mundo. Antes de pedir para você um recado final para encher nossa alma, para entrar um 2024 fascinante, aliás, estou entrando fascinante, entrando com Neva, que é alguém que eu sou fã de verdade, assim, de carteirinha. Então, o site é sementedasestrelas.com.br e o Semente das Estrelas no YouTube. Fácil de te achar, tudo com Semente das Estrelas, né, Neva? E põe Neva. Se você Põe quiser Neva no Google. aquela questão da tríade, né, para saber a sua Uhum. consulta comigo, é só entrar no site Sementes das Estrelas, vai ter a bolinha do WhatsApp ali, né? Só clicar lá, minha equipe responde. Se você quiser ter acesso às ferramentas gratuitas, é só chamar lá, gente, eu queria as ferramentas gratuitas, o pessoal vai mandar o link, tá tudo lá, gente. Tudo lá, tá disponível, ó. Mais de quase 40 mil publicações, tá lá. Que coisa linda, que coisa linda. Neva, se você estivesse partindo aqui do nosso meio material, da nossa vida na Terra, já tendo cumprido sua missão, qual seria o título de um livro que você deixaria para a gente lembrar da Neva para sempre? Seria basicamente o que eu falei que eu colocaria na lápide quando eu morrer, né? Vou ali, eu já volto. Não me demoro. Que delícia! Não vou me demorar, me esperem. Não, isso, nem chore, que não vai dar tempo, eu Já volto. volto, gente, sem demora. Que lindo, Neva, que lindo. Você faz a diferença no nosso mundo e alegra a nossa vida. Que recado você tem para dar para o nosso pessoal? Gente, Medium Talks continua segundas, quartas e sextas, às 16 horas, do Brasil, ao vivo. E é o grande projeto da minha vida. Eu tenho muita felicidade de convidar cada um que assiste a gente no Medium Talks, continuando falando de mediunidade, paranormalidade, espiritualidade e o nosso poder como ser que vem das estrelas, em homenagem ao Neva. Qual recado você tem para a gente, Neva? O recado, se tivesse uma oração, uma prece. Vocês estão ouvindo bem? Bem, bem. Estamos à sua disposição. Jesus divino e amado Mestre, nessa hora bendita, Jesus, da minha vida, das nossas vidas, com todos nós reunidos aqui e confiando na tua promessa divina, quando o Senhor nos falou que quando 2 ou mais pessoas estivessem reunidas em teu santo nome, que ali o Senhor estaria em espírito e verdade. Eu peço, Jesus querido, que permita que chegue aqui as forças de cura para acalmar todos os corações aflitos, para aliviar as dores físicas, os desconfortos psicológicos, emocionais, sentimentais, para que haja um preenchimento do vazio existencial que muitas pessoas têm. Que esses médicos de cura que estão aqui presentes possam, como um bálsamo, preencher de amor cada um que manifesto nesta fisicalidade se coloca à disposição de um trabalho que muitas vezes pode parecer além das suas forças, mas
que, como um milagre, transcendem tais limitações e seguem adiante, porque o Cristo vivo os impulsiona ao contínuo crescimento que Ele, em sua majestade, nos abençoe e nos fortaleça para que possamos juntos, em uma só vibração, alcançarmos os reinos mais sublimes de consciência. Graças a Deus, graças ao bom Jesus e a Maria, nossa Mãe Santíssima. Graças a Deus. Amém, graças a Deus. Que mensagem maravilhosa, como é bom poder saber que a gente não está sozinho, que nós temos os seres, que nós temos as entidades espirituais, que nós temos os que já estão do lado de lá, que nos amam, e que nós temos uns aos outros, e que nós temos você, Neva, iluminando o nosso caminho, que por onde você passar, tudo que você tocar, onde sua voz chegar, e onde cada palavra que você clica puder ser lida, que você continue levando essa luz. Muito, muito obrigada, Neva. Um beijo em todos vocês, tua equipe aí, todo mundo lá da casa, um beijo de todo o coração às sementes que estão aqui também. Gratidão, 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 que caia sobre todos vocês flores de luz, tá? E que esse ano novo, né, que acaba de entrar, seja de verdade um ano de cura em todos os níveis para todos vocês, tá bom? Qualquer coisa, grite aqui, minha filha. Valeu, até Beijo. sempre a cada um de vocês. Neva, a gente se encontra nesse mundo de Deus. Com certeza. Bye.